E aí galera, boa tarde, né? Bom dia, boa noite, dentro do horário que você vai assistir esse vídeo. Mais uma vez nós voltamos aqui com a aula e hoje iremos tratar da Matemática 2 com uma outra parte da Matemática 2 que fala sobre os corpos redondos, né? Que são corpos redondos, né? São sólidos geométricos que são basicamente arredondados, seus formatos. E aí nós teremos três basicamente para trabalhar, que é o cilindro, o cone e a esfera, né? Dentro desse estudo a gente vai ver volume, vai ver área lateral, área total, área da base, e aí faremos todo um estudo direcionado para as formas igual como a gente vem fazendo aqui com os sólidos geométricos em si, com os prismas, com as pirâmides, né? Que a gente já viu na parte da Matemática 2, tá bom? Então, para iniciar a nossa aula, você vai aprender hoje um pouco sobre o cilindro, o que esse corpo redondo, como é que ele se comporta, quais são as suas características e quais são os seus principais elementos, beleza? Seguinte, nós temos aqui o formato de um cilindro, um desenho, tá bom? Mas eu trago aqui para vocês esse sólido aqui, ele é o cilindro, esse formato, e o que é importante você perceber inicialmente? Como é que é o formato dele? Então nós temos aqui duas bases circulares, tá? Duas bases circulares e uma parte arredondada na lateral. Por isso que a gente trata isso como corpo redondo. Você percebe que esses corpos redondos, diferentemente dos prismas e das pirâmides, eles não têm arestas, tá? Eles têm faces arredondadas, tem uma face plana, que é essa parte de cima aqui e a de baixo, que são as bases desse cilindro. Bom, é importante você perceber o seguinte: no cilindro nós temos duas bases, que são as bases em formato de circunferências, tá? Círculos, na verdade, são preenchidos, então são círculos. Pode ser também sem preenchimento, como é o caso de um cano, quando você pega aí, né? Tem vários exemplos de cilindro, você pode perceber no seu dia a dia. A canela de uma moto, o cano de uma bica de uma casa, por exemplo, a trave do campo de futebol, né? São exemplos de cilindro. Então você consegue perceber quando você olha para a figura, isso fica muito fácil, fica muito perceptível, né? Então ele tem duas bases circulares, tá? E é importante que você entenda que dentro dessas bases nós iremos trabalhar algumas fórmulas. Dentro dela, eu já vou ter que lembrar o quê? A fórmula para se calcular a área de um círculo, ou então o seu comprimento, né? Tudo isso é importante. E na parte lateral você tem um formato arredondado, que nós vamos já desmembrar aqui, fazer a sua planificação para poder você compreender melhor, tá bom? Então veja, o cilindro ele vai ter as bases que a gente já falou, são circulares. Aqui vai ter um elemento importante, que é o raio da base, tá bom? Essa partezinha daqui para cá é o raio, né? Como é o raio de qualquer círculo, de qualquer circunferência. Nós vamos ter a altura do cilindro, logicamente o que vai ficar em pé, todo mundo já entende que é uma altura, né? E nós vamos ter também a geratriz. Por que a altura aqui é basicamente a mesma coisa da geratriz? Porque eu estou falando de um cilindro reto, tá? Cilindro que está totalmente em pé. Tem situações que você tem cilindros dessa forma, que ele vai ficar um pouquinho mais inclinado ou para a direita ou para a esquerda, né? Fazendo com que continue sendo o cilindro, porém ele será oblíquo. E aí quando acontece dele ser oblíquo, o que é que vai acontecer? Você vai ter uma parte aqui que não vai ser mais a altura. Isso aqui não vai representar a altura, vai representar apenas a geratriz. Vou pegar aqui um desenho do livro, para você perceber. Eu vou colocar aqui na frente e você vai perceber. Ó. Esse cilindro aqui, tá, ele é oblíquo. Então, essa parte aqui do lado do cilindro é chamada de geratriz. A altura dele é quando você posicionar ele formar um ângulo de 90 graus aqui com o solo. E é por isso que é a diferença que você tem entre o cilindro reto, tá? E o cilindro oblíquo, né? São duas partes importantes você entender. Aí da base já tratamos a geratriz e a altura. São os principais elementos de um cilindro, tá bom? Outra parte importante é você começar a entender as fórmulas que vão dar origem à área lateral, à área total e à área da base e o volume do cilindro. Área lateral, área da base
área lateral, área total e o volume desse cilindro, que é importante a gente entender isso. Bom, para a gente poder compreender como é que se dá a área lateral do cilindro, você percebe que quando eu planifico, tá? Quando eu faço a planificação do cilindro, você vai obter duas circunferências, tá? E uma parte aqui, ó, que é retangular, né? Se você pegar aqui uma folha, por exemplo, fizer isso, ó, pegar aqui essa folhinha aqui da tabuada, tá? Se você dobrar ela aqui, dobrar ela e arredondar ela aqui, né? Você vai obter basicamente o formato de um cilindro, tá? Então essa é a ideia que você tem de quando você planifica um cilindro, ele vai obter um retângulo. E aí o que é importante disso? É a gente lembrar a fórmula que você utiliza para calcular a área do retângulo. Então, como isso aqui é a lateral do cilindro, então o que é a área lateral desse cilindro, né? A área lateral vai ser, já que é um retângulo, é a base vezes a altura. Só isso. Só que tem um detalhe, quem é a base desse retângulo? A base desse retângulo, quando você pega essa circunferência, né? E vamos supor que você corte ela aqui, você vai estender ela se transforma num comprimento. Esse comprimento é, na verdade, o comprimento da circunferência, que você não esquece, tá? Vou colocar bem aqui. O comprimento da circunferência é igual a 2πr. O comprimento da circunferência é 2πr. E é por isso que esse comprimento aqui que está em cima, ó, ele vai dar bem de encontro quando você fechar aqui o cilindro, ele vai cair certinho em cima da circunferência aqui. E aí, portanto, isso coincide com o comprimento da circunferência, que é 2πr. Por isso que aqui nós temos, para essa medida aqui, ó, do comprimento do retângulo, 2πr, tá? E para a altura desse retângulo nós teremos h. Então, para a gente poder calcular a área lateral desse cilindro, basta fazer 2πr vezes a altura, né? Não esqueça que é base no retângulo vezes a altura. E aí definimos como se encontra a fórmula para calcular a área lateral, certo? A área lateral é só isso. A área da base, né? A área da base, eu vou colocar a fórmula aqui, só para a gente poder compreender o que é a base de um cilindro. É uma circunferência, ou seja, um círculo. Então, como é que se calcula a área do círculo? Vou colocar aqui também. A área do círculo é πr², né? Só estou passando assim de uma vez porque você já viu essas duas fórmulas. Você já conhece elas. Comprimento da circunferência e a área de uma circunferência, ou seja, a área de um círculo. E aí, por isso, se você sabe quem é a área da circunferência, quem é a área da base, é a mesma coisa, né? Então, a área da base vai ser πr². Foi de bola? Então, temos aí um valor para a área da base, πr². Então, agora basta que a gente encontre a área total, né? E aí você vai pensar o seguinte, ora, para mim calcular a área total, basta eu somar a área lateral mais 2 vezes a área da base, já que eu tenho uma área lateral e tenho 2 bases. Então, se a gente interpretar dessa maneira, você vai fazer o seguinte, ó, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, certo? Substituindo valores, a área total vai ser igual à área lateral, 2πrh. Então, 2πr, 2π vezes r vezes h, mais 2 vezes quem é a área da base, πr². Então, 2 vezes πr². Ou? Bom, agora vamos fazer aqui o seguinte, para não ficar essa fórmula muito feia, né? Dá para você juntar, ó, já que você tem aqui uma soma, tá bom? Nesses dois termos você pode colocar alguém em evidência. Então, como é que vai ficar?
a área total vai ser 2πr vezes h. E 2πr tem que se repete nas duas parcelas aqui. 2πr. Então você coloca 2πr em evidência. Beleza? Abre o parênteses. Significa que a multiplicação. 2πr vezes. Sobrou quem aqui? 2πr vezes h dividido por 2πr. Cancela 2πr com 2πr, sobra h. Mais, quem é que sobra de 2πr por 2πr, h, 2πr ao quadrado? Então aqui eu tenho um r ao quadrado que só tem um r. Ó. Então vai sobrar um r aqui. Então, portanto, esta fórmula que nós encontramos aqui, nessa posição, beleza? Significa a área total de um cilindro. Lógico, você pode pensar assim, a área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, sem problema. Ou você pode diretamente jogar nessa forma. O que é interessante? Porque você só precisa do raio, tá? E só precisa da altura. Porque o π, basicamente, ou você vai repetir, ou você sabe que é 3,14, né? Todo mundo entende que o π vale aproximadamente 3,14. Então, quando nos problemas vier pedindo o valor de π, você substitui por 3,14. Quando não vier pedindo, você só repete. Então, para as fórmulas de área lateral, área da base e área total do cilindro, quem é que é importante? O raio e a altura. Só precisa você ter essas duas informações. Raio e altura são suficientes para você encontrar isso. Tá bom? Tem a terceira fórmula, que é o volume. Como é que se faz para calcular o volume de um cilindro? Galera, o volume de um cilindro é basicamente o mesmo volume de um prisma. O que é isso, professor? O volume do prisma, a área da base vezes a altura. Então é só isso que você precisa saber para calcular o volume. O volume é igual à área da base vezes a altura. Beleza? Se você sabe quanto é a área da base, sabe quanto é a altura, você substitui em conta. Lógico, se você quiser desmembrar a fórmula, quem é a área da base? A área da base é πr ao quadrado. Então fica πr ao quadrado vezes a altura. Mais uma vez, você só precisa, deixa eu ajeitar esse R aqui, você só precisa do raio e da altura para poder encontrar também o volume de um cilindro, certo? Então, área e volumes de um cilindro, os elementos principais que você vai ter aqui para fazer o cálculo, que isso é importante você entender. Outra parte importante é que em algumas situações você vai ter um cilindro equilátero. O que é que significa um cilindro equilátero? Vou explicar para você aqui rapidinho. Ó, o cilindro equilátero é quando a altura, beleza? A altura dele é igual a essa parte aqui, ó. Então, se esse valorzinho aqui, eu estou detalhando aqui, ó, se a altura desse cilindro for igual a 2 vezes o raio, ou ao mesmo tamanho daqui, se eu disser assim, pessoal, um cilindro equilátero, então ele tem 10 centímetros de altura. Quanto é o raio dele? O raio é 5, certo? Se o cilindro tem 20 centímetros de altura, quanto é o raio do cilindro? 10. Ou seja, não precisa eu dizer quem é o raio e quem é o volume quando eu trato de um cilindro equilátero. Basta eu entender que a altura dele é igual a 2 vezes o raio. Eu só colocar essa informação aqui. A altura é igual a 2 vezes o raio para um cilindro equilátero, beleza? Para um cilindro equilátero isso vale, novamente. Se o raio de um cilindro equilátero, eu afirmo que é um cilindro equilátero. Se o raio de um cilindro equilátero vale 10, por exemplo, quanto é que mede a sua altura? 20, certo? Se a altura de um cilindro equilátero vale 8, quanto é o seu raio? 4. Então você só precisa lembrar disso, beleza? Essa foi a nossa introdução sobre o cilindro e a gente volta com a segunda parte.